Em um momento em que os direitos da mulher é revogado em alguns lugares ou não respeitados em algumas partes do mundo, em um momento onde a privacidade e o direito da mulher é exposto para a mídia, a leitura de As Cinzas de Altivez nunca fez tanto sentido para mim. Bem-vindo, leitor! Em Altivez, nós vamos conhecer Ordália, um mundo muito parecido com o nosso, mas nem tanto, onde um determinado grupo decide o que a massa vai fazer e como vai fazer e quando vai fazer. Tudo à luz de um livro intocável que eles seguem à risca. Decidem também que aos 19 anos os jovens vão casar, vão seguir uma profissão, que profissão vão seguir e depende muito aí dos interesses misturados nessa história. Nessa história a gente vai conhecer a Ariadna, que está prestes a completar 19 anos e não pode determinar o seu destino. Depois que ela decide investigar sobre o desaparecimento de uma aluna muito antiga, coisas estranhas vão começar a acontecer com ela. A Ari é aquele tipo de personagem que questiona muito dentro dessa sociedade onde você não pode questionar sobre nada, em que o totalitarismo aqui é muito forte, em que as mulheres só têm que baixar a cabeça e obedecer, ela com certeza está trazendo problemas para a vida dela. Além de que ela, por algum motivo, tem uns desmaios esporádicos e esses desmaios levam dias. Então temos aí essas diferenças, temos aí a mulher que está totalmente na condição de submissa dessa sociedade, homens jovens que têm o seu destino traçado, não sabemos muito bem porquê, todo mundo é regido por um livro que é intocável e nós temos aí um conselho que manda em tudo nessa sociedade. Nessa história a gente vai conhecer a Ariadna, que tem aí por volta dos seus 18 anos, prestes a fazer 19, e vamos conhecer também o Edu, que é o primo dela e que tem um interesse aqui nela. Nessa história também, meninas somem misteriosamente. E temos aí uma Ariadna muito conflituosa com algumas questões, uma personagem que não aceita as coisas como são. Temos uma sociedade com medo que segue de olhos fechados o que essa ordem aí decide fazer e o que tá feito, tá feito. Nós acompanhamos a proximidade do aniversário da Ariadna e a Ariadna não vai poder escolher o seu destino. Temos também outros personagens como o Richard, professor da Ariadna e do Edu. É um personagem intragável, mas ao mesmo tempo guarda alguns segredos que nem ele sabe mesmo, mas atormentam. Temos o Edu, que é um personagem que é o primo da Ariadna e que pretende se casar com ela dentro em breve. Por mais que a Ariadna ainda não queira saber disso, essa personagem tem sido atormentada esses últimos visões de uma menina que há muito tempo foi desaparecida. E essa curiosidade faz com que ela se coloque em várias situações de risco e um desses riscos vai ser definitivo. Em Altivez a gente vai conhecer uma sociedade castrada, as mulheres, mas também temos homens que queriam mudar essa sociedade e às vezes eles cresceram dessa forma, muitos deles nem se perguntam se alguém descobrir algo diferente, se você faz algo diferente, você é considerado um empecilho. Então o que é que acontece aqui? Você some inexplicavelmente. Eu li esse livro muito rápido, acho que eu li em praticamente 2 dias, a leitura é muito fluida, é uma leitura que quando termina você ainda continua cheia de questionamentos, tem muitas pontas soltas, graças que o segundo livro está prestes a sair, todas as minhas perguntas vão estar aclaradas. O final deste livro é um parto. Eu nem acreditei que ela fez isso nessa história. É tipo assim, largou a fofoca e foi-se embora, entendeu? Largou e deixou a gente aí na dúvida. Eu fiquei desesperada querendo saber o restante, o que vai acontecer, né? Porque foi assim, uns cliffhanger, meus amigos, que vocês nem queiram saber. Sobre a história em si, tem muito mistério, tem muita crítica que a autora fez aqui, claramente, à sociedade, à condição feminina. Lembrando que a autora é fã
Eu vou escutar o nome dela aqui. Então, se você lê o conto da Aya, você provavelmente vai gostar dessa história aqui. Como eu não li, mas assisti a série e foi muito difícil pra mim, que causa realmente uma revolta dentro da mulher, né? E com os últimos acontecimentos que a gente teve na mídia durante essas semanas, não tem como a gente não ficar pouco revoltos com a condição feminina. E dentro dessa história você vai encontrar uma crítica ferrenha, sim, à condição feminina. É uma fantasia gostosinha, rápida, que tem muita coisa a dizer para um primeiro livro muito pertinente, que para os jovens, eu acredito, é o público-alvo dessa história, é um abrir de consciência para algumas coisas. Então, eu daria esse livro de presente para uma sobrinha, lá pelos seus 13 e 14 anos. É um livro para abrir portas de consciência no sentido de direitos da mulher, de como, se a gente não se posicionar, se a gente não tiver a mente mais aberta, as condições para algumas de nós sejam melhores do que outras, isso não é um privilégio, é um direito, isso nos pertence. A gente não tem que achar que nossa liberdade, o nosso direito a decidir se queremos ou não queremos algo que seja referente ao nosso corpo ou às nossas decisões individuais, ninguém tem o direito de decidir por nós. Eu saio dessa história, óbvio, com os questionamentos do livro, querendo saber como é que vai se resolver algumas questões aqui desse livro, mas também saio com aquela sensação de que a qualquer momento um grupo de pessoas pode entrar dentro de uma sala e decidir sobre o que tu deve ou não fazer. Como mulheres e como tem homens por aí que também são a favor dos direitos de igualdade, que pena que lá no Congresso, onde se deveria, que é na política, esses deveres ser resguardados, ainda prevaleça a opinião de um grupo conservador que decide um grupo de pessoas deve ou não fazer. Eu penso que quando a sociedade instituiu os poderes, nos organizar a sociedade como um todo, foi pensando nos direitos das pessoas serem resguardados. Sejam essas pessoas de que gênero for, sejam essas pessoas de que orientação sexual tenham. É para isso que a gente coloca políticos nessa condição de poder, mas me parece que às vezes as pessoas, quando chegam lá, elas perdem todo o senso. Me parece que a grande massa acaba numa alienação muito forte, e é isso, pão e circo. E aí a gente se esquece de que se a gente ficar muito tempo sorrindo e não questionando, a gente pode nem um pão ter no outro dia. É um livro com muitos plots a todo instante. Você realmente, quando entra na leitura, não consegue parar. A personalidade da Ari não me cativou, vou ser bem sincera, mas eu vou já explicar para você o motivo disso, porque eu já entendi. O sistema político, para mim, do local ainda ficou... É como se faltassem para mim coisas para explicar por que aquilo é assim, mas como vai ter o segundo volume, eu acredito que nele eu vou obter as respostas, pontas soltas que a leitura me deixou. O vilão, ou os vilões, são personagens realmente odiosos até esse momento. Eu não considero o vilão dessa história um personagem, assim, toda essa construção de narrativa de castração que colocaram dentro dessa sociedade. Eu entendo que esse livro é feito para um público mais jovem. No primeiro momento, talvez para uma pessoa com a minha idade, ele não faça tanto sentido. Essa foi a sensação que eu tive quando comecei a ler. Eu estava meio perdida no sistema, mas é rápido, você vai se encontrando na história. Entretanto, o que eu não gostei da protagonista, eu amei na escrita fluida, na curiosidade que a autora consegue colocar na gente aqui nessa história. E se eu fosse dizer assim, no personagem que eu mais gostei, tá entre o Edu e o personagem que entrou aí no final da história, um dos soldados desse localzinho aqui. O Edu, ele me convenceu mais, embora que vai chegar um momento em que talvez o Edu tenha pensamentos conflitantes. Dentro da criação que ele teve desse sistema, é um pouco machista o pensamento dele, mesmo que ele seja uma pessoa fofa. Tem várias falas dele de um livro que eu fiquei, como assim, Edu? Não dá pra passar muito pano. E em relação a Ari, eu entendo o que a autora talvez queira ter colocado nela, a coisa da representatividade, da força feminina. Eu achei pouco tempo pra simpatizar com essa personagem. Tem empatia. Eu acho que pra mim faltou em identificação com ela. Não tive nenhuma. Mas o mais estranho é que eu consegui encontrar identificação
com o Edu. Ele conseguiu se vender pra mim. Eu consegui comprar do Edu, mas não consegui comprar a ideia da Ari. A Sofia, a outra personagem, eu já sinto uma empatia imensa por essa personagem, que é a amiga da Ari. É engraçado, isso fez eu questionar vários pontos em mim, porque eu consigo torcer pela sociedade que tá sendo oprimida ali, mas não consigo torcer por ela. Independente disso, é uma história que faz você não querer largar. A edição que eu tenho foi me oferecida pela própria autora num evento que a gente participou, Colegas de Painel. É um livro muito bonito. Eu acho que a edição que ela me presenteou é a edição em que foi ela que fez a publicação, se eu não estiver enganada. Você já tem aí disponível, vou deixar o link do livro aqui abaixo, caso você tenha interesse de conhecer. É um livro jovem, mas que tem uma camada de crítica muito forte nas entrelinhas. Dependendo da tua idade, é um livro que te vai agradar e eu mal espero para ter o segundo volume em mãos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei, de comentar aqui e de clicar, se você for novo aqui, em inscrever-se. A gente tá aí querendo chegar aos 1000 inscritos ainda esse ano, então colabora comigo. E não vai embora ainda não, que eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica aqui.